Bom dia, queridos alunos! Como vocês estão vendo aqui, o nosso calendário, não é mesmo? Hoje é dia 16 do mês de junho. Vocês estão vendo? Temos aqui todos os meses do ano, não é mesmo? E temos 12 meses. São eles: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, que é o mês que estamos, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ao todo, somam 12 meses no ano. E hoje é dia 16, como eu acabei de falar, e estamos numa terça-feira. O dia da semana é terça-feira. Aqui são os dias da semana, tá? A semana tem 7 dias. São ela domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Estamos na terça, tá certo? Agora vamos para a nossa videoaula. Prontinho, queridos alunos. Agora que vocês acabaram de acompanhar, né, o nosso dia da semana, o dia que estamos, o mês em que estamos, acompanharam também qual foi o dia da semana, que hoje é uma terça-feira, né, mostrei para vocês no calendário. Agora, para iniciarmos nossa videoaula, nossa aula de hoje, eu vou pedir que vocês vamos fazer a acolhida, né? Eu vou pedir que vocês se concentrem para que possamos fazer a acolhida, para que venhamos ter um ótimo dia de aula e venhamos ter uma ótima semana também de aula, tá certo? Feche os olhinhos e repita comigo. Senhor Jesus, abençoa a minha semana de aula, que eu venha prestar atenção e aprender. Eu entrego esse dia em tuas mãos. Muito obrigado por tudo. Amém e graças a Deus. Amém. Agora já fizemos a nossa acolhida, né? Já oramos, já iniciamos nossa semana bem. Agora eu vou pedir que vocês abram o livro de português, tá certo? Na página 51. Livro de português na página 51. Vou esperar vocês abrirem aí. Hoje, vamos da página 51 até a página 53, tá certo? Vamos no livro de português na página 51 até a página 53. Já abriram o livro de português? Página 51 até a página 53. Vamos lá. 51 até 53. Hoje vamos falar sobre o emprego do tio, tá? Como assim, professora, o emprego do tio? Sim, o emprego do tio. Vocês já viram muito tio. Por exemplo, a palavra não. Tem o N, A, tio, O, que é aquele tracinho. Ele é um tiozinho que fica em cima da vogal. Lembra desse tio? Pois se você não lembra, a gente vai ver agora. Vamos lá. 51. Vocês estão vendo aí o tio, né? Que é um tracinho assim. Leia o texto abaixo. O campeão. Lá vem o Tião, com boné na cabeça e casaco de lã. Ele corre na rua, pula no chão, come maçã e joga peão. Menino sapeca é o Tião, colega e amigo, é um campeão. Note que aqui nesse pequeno texto tem vários tios, né? Temos a presença do tio várias vezes aqui se repetindo. Tião, lã, onde mais tem o tio? Chão. Maçã, tem o tio, tião e campeão. Vemos a presença do tio várias vezes aqui, não é mesmo? Acompanhe aí. No texto acima, há a presença do tio em palavras como tião e campeão. Esse sinal é utilizado sobre as vogais A e O para indicar o som nasal, né? O som nasal. Veja exemplos de palavras com som nasal indicado pelo uso do tio. Lembrando aqui que esse sinal, ou seja, o tio, ele é utilizado sobre as vogais A e O, né? Então, sempre só iremos utilizar o tio em cima da vogal A e O. Ele sempre é utilizado em cima da vogal A e O, né? Para indicar o som nasal. Tem até uma regra que o pessoal gosta muito de falar. N-A-O, tio. Não,
Não sei se vocês já ouviram alguém falando isso. N-A-O, tio. Não, tá errado. A maneira certa seria N-A-tio-O. Por quê? Porque o tio, ele fica em cima da primeira vogal. Ele não fica no meio das duas vogais. Tá errado, não. Ele sempre vai ficar em cima da primeira vogal. No caso, o N-A-O, tio, tá errado. É N-A-tio-O. Tá certo? Vamos lá dar continuidade. Vocês acabaram de aprender que o tio, ele fica sempre em cima da vogal A ou da vogal O. E sempre na primeira vogal, tá certo? Ele indica o som nasal. Veja os exemplos de palavras com som nasal indicado pelo uso do tio. Vamos lá. Chão, aldeãs, contramão, lição, limões, capitã, balão e lã. Vou repetir. Chão, aldeãs, contramão, lição, capitã, limões, lã e balão. Tá vendo? Por exemplo, se eu pego a palavra mão, M-A-T-I-O, e eu não coloco tio, vai ficar mal, mãe, M-A-E, né? M-A-Tio-E, mãe. Se eu tiro o tio, vai ficar mai. E se eu coloco o tio, fica mãe, né? Outra palavra, pão, P-A-Tio-O, né? Se eu tirar o tio, vai ficar pau, né? Então, o tio, ele dá esse somzinho aí. Mão, pão, lã, chão, balão, balões, né? Vamos lá e para a página 51, continuar, na verdade, na mesma página, só que vamos para a primeira questão do lado direito. Eu vou pedir que vocês acompanhem comigo aí a primeira questão do lado direito. Decifre os enigmas. O que é, João? O que é, João? Meu cão e um ladrão têm em comum. O que é que João? O que é que João, meu cão e o ladrão têm em comum? Aí você vai responder. O que é que a palavra João e cão têm em comum? O que será? É só você prestar atenção aqui no título do que a gente está estudando, aí você vai saber responder. Aí o segundo enigma tem assim. Quero ar para voar. Com pano e cesta vou viajar. Como é o nome do meu veículo? Aí você vai dizer qual é o nome do seu veículo, tá? Presta atenção. Quero ar para voar. Com pano e cesta vou viajar. Como é o nome do meu veículo? Qual é o veículo que ele precisa de ar para voar e que ele tem pano e cesta? Qual será? Aí você vai escrever. A terceira opção é: não é martelo, mas bate de montão. Não é sorvete, mas se derrete como uma paixão. Não é casa, mas se é grande, cabe uma multidão. Vou repetir. Não é martelo, mas bate de montão. Não é sorvete, mas se derrete como uma paixão. Não é casa, mas se é grande, cabe uma multidão. O que será? O que será que tem todas essas qualidades aí? Bate de montão, não é sorvete, mas se derrete com uma paixão, não é casa, mas se é grande, cabe uma multidão? O que vocês acham que é? Vamos agora para a segunda questão. Segunda questão, acompanhe comigo. Coloque o tio nas palavras do caldeirão, tá certo? Coloque o tio nas palavras do caldeirão. Aí temos aí no caldeirão várias palavras e todas elas estão sem a presença do tio, tá? Sendo que todas elas têm o tio, só que aí está sem a presença do tio. Você vai colocar corretamente o tio em cima de cada uma delas, tá? Eu vou ler a primeira. Camaróis. A segunda, massa. A terceira, balau. A quarta, pré-sal. A quinta, confusal. A sexta, prisal. A sétima, sabal. A oitava, bem-sal.
irmã. Note, lembra que eu acabei de falar. Quando colocamos o tio, toda essa pronúncia ela muda. Eu acabei de ler aqui, eu vou dar só um exemplo para vocês, ou seja, eu vou responder essa daqui para vocês, vou ajudar, para vocês imaginarem como é que vocês vão fazer. Nessa primeira aí, né, camaróis, se você utilizar o tio corretamente, que no caso ele vai ficar em cima do O, vai ficar camarões. Olha como muda a pronúncia, olha como muda o som. Sem o tio, tava camaróis. Quando eu coloquei o tio corretamente em cima do O, da vogal O, ficou camarões. Camarões. Viu? Então você vai colocar o tio em cada uma dessas palavras e você vai ver como a pronúncia vai mudar. Ô professora, qual foi aquela regrinha que você tinha acabado de falar sobre onde colocarmos o tio corretamente? Acabei de falar que o tio sempre vamos utilizar em cima da vogal A ou então da vogal O. Ele só vai ficar em cima da vogal A ou então da vogal O, tá certo? E a regra que eu também tinha falado é que o tio, ele sempre vai ficar em cima da primeira vogal, entendeu? Ele não pode ficar em cima da segunda vogal. Por exemplo, camarões, não tem o O e o E. Ele não pode ficar em cima do E. Ele vai ficar em cima da primeira vogal. Qual é a primeira vogal aí? É a O, né? Vogal O. Então, ele vai receber o tio, ele só fica em cima da primeira vogal. E lembrando, as vogais que eles ficam em cima é do A e do O. Certinho? Tá, pronto. Agora que vocês aprenderam, eu sei que vai ser muito fácil responder isso aqui. Já tem toda a regrinha certinha, tá? Lembrando que quando vocês responderem, vocês leiam para vocês ouvirem a pronúncia, tá certo? Leiam para que vocês venham ouvir a pronúncia, tá certo? Pronto. Agora eu vou pedir que vocês abram um livro de português, né, que a gente está, na página 52, ou seja, só virem a página, tá? Vamos agora para a terceira questão da página 52. Acompanhe comigo. Observe o quadro abaixo e complete o poema corretamente. Aí temos um quadrinho laranja, na verdade, e dentro desse quadro laranja temos várias palavras. Umas delas são canções, sertão, sermões, lampião, peão, foguetão, balões, mãos e botão, tá? Todas essas palavras aqui vocês vão colocá-las corretamente no poema, tá? Qual é o nome do poema? Jeito do Sertão. Jeito do Sertão. Aí tem aí, antigamente, no tracinho, aí você vai dizer no que? As pessoas acendiam o tracinho. O que é que elas acendiam? O que será que as pessoas antigamente elas acendiam? Aí você vai lá nesse quadrinho laranja, vai descobrir qual a palavra correta e vai colocá-la aqui. Os casais se davam as... O que é que os casais se davam? Aí você vai procurar. E as crianças brincavam de tracinho, tracinho de novo e tracinho de novo. Ou seja, aí vai ter 3 tipos de brincadeira que as crianças brincavam. Você vai ter que descobrir quais são elas. São 3 brincadeiras, que tem 3 tracinhos, então quer dizer que são 3 brincadeiras. Então você vai procurar as 3 brincadeiras que as crianças brincavam. Também soltavam tracinho, entoavam tracinho e ouviam tracinho nas igrejas. O que será que as crianças ouviam nas igrejas? Hoje ainda se vê tudo isso, pois essas coisas são modo de ser de nossa gente do sertão, né? Então, aqui vocês acabaram de ver um poema, Jeito do Sertão, tá certo? E você vai procurar cada uma dessas palavras e vai colocá-las corretamente, se enquadrando aí no poema Jeito do Sertão, tá certo? Vamos agora para a quarta questão. Acompanhe comigo a quarta questão. Organize as sílabas e descubra as palavras. Temos aí 4 palavras, tá? Então, elas estão todas embaralhadas e você vai organizá-las corretamente e colocar ao lado, tá bom? Vamos lá. A primeira palavra. Terá, são, có. Ra, a primeira sílaba é ra, segunda sílaba, são e a terceira sílaba, có.
tração có. Aí você vai organizá-las e vai colocar corretamente. A segunda palavra, lan-or-té. Lan-or-té. Você vai descobrir que palavra é essa e vai organizar corretamente. A terceira, baturão. Aí você vai também descobrir. A quarta, mão-ri-có. Aí você também vai descobrir, tá certo? Pronto. Dado agora a explicação dessa videoaula, eu vou agora para a página, vou continuar na página 52, só que eu vou encerrar aqui o assunto do tio, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se for alguma dúvida, voltem à videoaula e vejam de novo a explicação. E vou agora para a página direita, né? Vamos ficar na mesma página 52, só que vamos para o lado direito, tá certo? Palavras com guá, gué, gui, gé e gi. Guá, gué, gui, gé e gi, tá? Temos aí o uso do G, né? Geuá fica guá, guá de Guaraná. Geué fica gué, gué de gueto, não é mesmo? Geuí fica gui, gui de guizo. Gé fica gé. E GI fica gi, gi de girafa, gé de Geraldo, não é mesmo? Pronto, vamos lá. Acompanhe esse texto onde tem o pinguim. Banhistas encontram segundo pinguim em menos de 2 semanas em Recife. Um pinguim foi resgatado na praia de Piedade, em Recife, por volta das 16 horas, ou seja, das 4 horas da tarde, desse domingo, próximo à igrejinha. Banhistas encontraram o animal na areia e chegaram a confundi-lo com um pato, mas o corpo de bombeiros foi acionado e isolou a área até a chegada do ambientalista voluntário em resgate e salvamento de animais, Adriano Antoni. Na quinta-feira, 23 de agosto, outro pinguim foi encontrado na costa pernambucana, desta vez na praia de Serrambi, litoral sul do estado. Os pinguins chegam ao litoral brasileiro procurando águas mais quentes, né? Então aqui está falando sobre um pequeno texto, falando que um pinguim foi resgatado na praia de Piedade, né? Em Recife. Aí tem falando o horário, tudo direitinho, né? Note que as palavras destacadas são essas aí que estão amarelinhas, vocês estão vendo? Pinguim, né? Tem o gui, aí tem guim, pinguim, né? A letra U, eu estou agora nesse quadrinho verde embaixo do texto. A letra U será sempre pronunciada nas palavras com guá. Poderá ou não ser pronunciado nas palavras do gué ou gui. Por exemplo, Geuá, sempre a gente vai falar guá, a gente não fala gá. Gá é G-A. Geuá fica guá, Guaraná, né? E poderá ou não ser pronunciada nas palavras gué ou gui. Por exemplo, geué, que fica gué. Tem palavras que fica gué, né? Guela. Mas tem palavras que fica gué, tá certo? Da mesma forma, gui. Tem palavras que poderão ser pronunciadas como gui. E já outras palavras, a pronúncia é só gui, certo? Mas o guá não. O guá é só guá. Geuá fica guá, não fica gá. Gá é G-A, é guá, tá certo? Pronto. Agora vamos para a página 53 para as atividades. Acompanhe aí comigo as atividades da página 53. Vamos lá. Primeira questão da página 53. Junte as sílabas e forme palavras, tá certo? Você vai juntar as sílabas, temos as sílabas, né? E elas estão meio que separadas. Você vai fazer o quê? Você vai juntá-las e vai formar novas palavras. Por exemplo, tem a sílaba san, tem a sílaba té, a sílaba gué, a sílaba fó, tá certo? Da mesma forma do outro lado, você vai juntar as sílabas e vai formar mais 2 palavras. Temos aí a sílaba ma, a sílaba gi, a sílaba có, a sílaba ra, a sílaba fá, né? Você vai juntá-las e vai formar palavras. Uma dica é você seguir a direção das setas, porque a seta já está mostrando corretamente qual é que você vai fazer. Então você só segue a direção da setinha e você vai fazer bem direitinho, da forma correta, tá certo? Pronto. Acabei de
explicar aqui a primeira questão. Agora vamos para a segunda questão, da página 53. Escreva nos espaços G ou G. Escreva nos espaços G ou G. Item A. Tracinho, Raldo foi ao teatro com só lã, tracinho. Assistir ao show do Mar, tracinho, Có, Jó, tracinho. Sempre é ela quem dirige, tracinho. E ele, quem, ele, tracinho. O lugar para onde vão. Nas últimas férias foram ao sítio e viram um boi com o tracinho do mais alto do mundo. Então aqui nesses tracinhos aqui vocês vão completar com a palavra Gé e com a sílaba Gé e com a sílaba Gi, tá? Gé ou Gi, tá? Item B. Ré, tracinho na. É professora em um colé, tracinho, no centro. Toda semana corri, tracinho, os trabalhos dos alunos. E se aflige, tracinho, quando vê que um aluno não atinge, tracinho, o que esperava, mas não desanima. E a, tracinho, para ajudar quem precisa dela. Da mesma forma que no item B, você vai completar com as sílabas Gé e com as sílabas Gi. Lembrando, vamos aqui escutar a pronúncia dessas sílabas. Geuá, guá. Geué, gué ou gué em algumas palavras. Geuí, gui ou gui em algumas palavras. Geé, gé. Gei, gi, né? De girafa, e várias outras palavras. Agora vamos para a terceira questão. Acompanhe comigo a terceira questão. Encontre no diagrama palavras com guá, gué e gui. Então você vai procurar aí no diagrama palavras que tenham guá, gué e gui, tá? Eu vou dar uma dica aqui para vocês, são 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Vocês vão procurar 5 palavras com guá, gué e gui, tá? São 5 palavras. Agora escreva. Item A. As palavras em que a letra U é pronunciada. Quais são as palavras em que a letra U ela é pronunciada? Aí você vai escrever aí. Como assim, professora? Lembra que eu falei para vocês que a letra U será sempre pronunciada nas palavras com G ou A, que fica guá? A gente escuta o som do A, não é mesmo? E nem sempre a gente vai ver a pronúncia do U no gué ou no gui. Pode ser gué, de goela, ou pode ser gui, de guiso, né? Ou gui, tá? Então vocês vão ver aí, certo? Item B. As palavras em que a letra U não é pronunciada. Quais são as palavras em que a letra U não é pronunciada? Ou seja, a gente não escuta a pronúncia do U. A gente só escuta o gui ou gué, tá? Ou gui ou gué, tá certo? Prontinho. Espero que vocês tenham entendido aqui essa videoaula de português. Agora vamos para o livro de reforço, tá? Ficou alguma dúvida aqui na explicação do guá e do emprego do tio? Dá pausa, volta à videoaula, tá certo? Pronto. Agora que a gente já finalizou aqui a explicação do livro de português, eu vou pedir que vocês abram o livro de reforço na página 52. Vamos da página 52 até a página 53. Já expliquei para vocês que o livro de reforço ele é o complemento do que acabamos de estudar. O que foi que acabamos de estudar no livro de português? Ah, professora, acabamos de estudar o emprego do tio e as palavras com guá, gué, gui, e gé e gi. Então pronto, da mesma forma vamos estudar aqui no reforço o emprego do tio e as palavras com guá, gué, gui, gé ou gi. Certo? Prontinho. Vamos lá para a primeira questão. Acompanhe comigo a primeira questão da página 52. Primeira questão. No quadro abaixo, há diferentes sílabas que você pode usar para formar palavras com som nasal indicado pelo uso do tio, né? No quadro abaixo, há diferentes sílabas que você pode usar para formar palavras com som nasal
indicado pelo uso do tio. Aí temos aí um quadro com várias palavras, né? Então você vai poder utilizar para formar, você vai indicar pelo uso do tio, né? Como tá falando aí. Temos pó, mé, cã, má, pai, lé, sé, i, ba, a, clá, mã, mão, ã, lão, não, té, tão, pé, rão, chão, né? Então essas palavras aqui, algumas têm a presença do tio e outras não. O que é que você vai fazer? Você vai formar palavras, tá certo? Formem palavras aí. Dá pra formar várias palavras aqui, tá certo? Várias palavras mesmo. Então vocês vão formar palavras e vão colocar aqui embaixo nessas duas linhas, tá? Pronto. Agora vamos para a segunda questão. Segunda questão. Complete o trecho da cantiga com as palavras do quadro. Nesse quadrinho em laranja, temos 3 palavras, não é mesmo? Temos a palavra balão, a palavra não e a palavra sabão. 3 palavras. Balão, não e sabão. Vamos ler aí. Sinhaninha. Sinhaninha diz que tem 7 saias de balão. Dei uma dica aqui. Balão, né? A primeira palavra. Aí você vai descobrir as próximas. É mentira, ela, tracinho, tem, nem dinheiro pro tracinho. Ai, 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 nem dinheiro pro... Aí tem outro tracinho. A primeira palavra aí é balão, né? Sinhaninho diz que tem 7 saias de... Aí você coloca balão. E as outras você vai descobrir, né? É mentira, ela, tracinho, tem, nem dinheiro pro tracinho. Ai, 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 nem dinheiro pro... Aí tem tracinho. Você vai descobrir quais são essas palavras, uma dessas 3 aqui, e vai colocá-las corretamente aqui no trecho da cantiga. Essa cantiga aqui é muito conhecida, vocês vão saber bem direitinho como é que vocês vão responder, porque ela é muito conhecida, tá certo? Vamos aí para a terceira questão, da página 52, que é a mesma página que estamos. Terceira questão, acompanhe comigo. Separe as palavras em sílabas e letras. Depois ilustre-as. Como assim, professor? Ilustre-as. Ilustre-as é a mesma coisa que desenho. Você vai desenhar, tá certo? Item A, peão. Aí você vai colocar as sílabas, tá certo? No caso, o peão tem 2 sílabas, né? Aí você vai colocar quais são essas sílabas. E quais são as letras de peão. Você vai aí soletrar de um por um as letras, tá certo? Você vai escrever de letrinha por letrinha. Peão tem quantas letras? Tem 4. Quais são elas? Aí você vai escrever. E nesse quadro maior, você vai o quê? Você vai ilustrar, ou seja, você vai desenhar, tá certo? Vamos aí para o item B. O item B é a palavra balão. Balão. Aí você vai dizer quantas sílabas tem a palavra balão. Você vai colocar aí nesse quadrinho de baixo. Balão tem 2 sílabas. Quais são elas? E embaixo você vai escrever as letras da palavra balão. A palavra balão tem quantas letras? Ah, professora, a palavra balão tem 5 letras. Quais são elas? Aí você vai escrever. E no quadro do lado você vai desenhar um balão. No item C, camarão. Você vai escrever as sílabas de camarão. São quantas sílabas? 3. Camarão tem 3 sílabas. E você vai dizer quantas... aliás, você vai colocar as letras da palavra camarão, não é verdade? Camarão aí tem quantas letras? Ah, professora, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Quais são elas? Aí você vai escrevê-las. Item D, coração. Quantas sílabas tem a palavra coração? Ah, professora, tem 3 sílabas. Quais são elas? Você vai escrever e abaixo você vai dizer, você vai colocar as letras da palavra coração. Tem quantas letras? Ah, professora, tem 5, 6, 7 letras coração. Então você vai colocar letrinha por letrinha, tá? Pronto. Agora que fizemos a 52, vamos agora para a página 53, tá certo? Do livro de reforço. Acompanhe comigo a página 53. Vamos falar das palavras com guá, gué, gui, gé e gi.
aí. Guá, gué, gui, gé e gi. Primeira questão. Escreva o nome dos animais e complete o adágio popular com aquele que tem um padrão silábico estudado. Tá certo? Vou ler mais uma vez. Escreva o nome dos animais e complete o adágio popular com aquele que tem um padrão silábico estudado. Acabamos de estudar, né, sobre o guá, gué, gui, né, e o gé e o gi. Você vai escrever aqui, por exemplo, que animal é esse aqui? Ah, eu já sei, professora, é fácil, então você vai escrever o nome dele do lado. Da mesma forma, que animalzinho é esse aqui que está embaixo, verdinho? Ah, professora, é muito fácil. Então você também vai, o quê? Você vai também colocar o nome dele. E esse outro último animalzinho aqui, marronzinho, com amarelo. Aliás, marrom escuro, né? Você vai... Que animalzinho é esse? Também é fácil, professora. Então você vai colocar o nome dele. Aí tem assim o adágio popular, né? Tracinho não lava a cabeça e se a lava não se penteia. Quem será que não lava a cabeça e se a lava não se penteia? Quem será? Será o primeiro animal? Será o segundo ou o terceiro? É um desses três aqui que é a palavra correta para completar isso aqui. Aí você vai descobrir. Vamos aí para a segunda questão. Marque X nas palavras em que a letra U é pronunciada. Ou seja, em que o U ele é pronunciado. Como assim pronunciado, professora? Em que escutamos a pronúncia dele, escutamos o som dele, do U. Né? Aí vou ler aqui para vocês, são 6 palavras ao todo. Eu vou ler a primeira palavra. Guerreiro. Você escutou o som do U? Se você escutou, você marca, senão você não marca. Na segunda palavra, Guabiru. Você escutou o som do U? Aí se você escutou, você marca. Terceira palavra, guia. Guia. Você escutou o som do U? Quarta palavra, água. Água. Você escutou o som do U? Se sim, você vai marcar. Terceira palavra, guerra. Guerra. Você também escutou o som do U? Última palavra, guardião. Aí você vai dizer se você escutou o som do U ou não. Se você tiver escutado o som do U, você vai marcar, tá certo? Lembrando que você vai marcar um X somente nas palavras em que a letra U ela é pronunciada, tá certo? Agora, construa uma frase usando uma das palavras que você marcou. Agora você vai construir uma frase usando uma das palavras que você marcou. Por exemplo, você vai escolher uma palavra que você marcou em que você sentiu a presença do U e você vai construir uma frase, tá certo? Terceira questão. Ordene as sílabas formando palavras com G e G. Aí temos aí, você vai ordenar as sílabas, né? As sílabas aí estão todas embaralhadas. O que você vai fazer? Você vai ordená-las corretamente, tá certo? Para descobrir qual é a palavra, né? E você vai formar várias palavras com G e G. Item A. Lá, dei, gera. Lá, dei, gera. Qual será a palavra aí? Aí você vai descobrir. Item B. Tegilé. Tegilé. Aí você vai embaralhar corretamente, desembaralhá-la, né? E vai escrever. Item C. Loge. Loja. Você vai ver qual é a palavra. Item D. Latigé. Qual será essa palavra? Item E. Madagé. Item F. Ragifa. Ragifa. Aí você vai marcar de acordo com as palavrinhas, tá certo? Você vai desembaralhar elas e vai colocá-las corretamente. Lembrando que todas essas palavras aí, ela tem tanto o som do G como ela também tem o som do G, tá? Agora vamos para a quarta questão e última da nossa videoaula de hoje, certo? Acompanhe comigo aí a quarta questão. Complete as palavras com as sílabas abaixo. Quais são as sílabas? Guá, gué, gui, gé e gi. Aí temos aí várias palavrinhas com os
vai colocar cada uma dessas palavras, cada uma dessas sílabas, desculpa, em cada um desses tracinhos para formar as palavras corretamente. Por exemplo, na primeira tracinho temos tracinho gante, no segundo temos tracinho zó, no terceiro tracinho ada, no segundo tracinho raná, no terceiro tracinho dom, no terceiro tracinho bi, no outro lá, no primeiro lado, do lado direito, tracinho rassol, no próximo tracinho pardo e no último tracinho rita, né? Aí você vai fazer direitinho, tá certo, queridos alunos? Pronto. Agora já terminei a explicação da videoaula do livro de reforço, tá? Já terminamos aqui a explicação da videoaula do livro de reforço. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? O que a gente estudou sobre o emprego do tio e o que estudamos sobre as palavras com guá, gué, gui, gé e gi, tá? Como eu sempre falo pra vocês, se ficou alguma dúvida, se não entendeu, ficou alguma palavra, alguma coisinha que vocês não entenderam, vocês vão lá, deem pausa, tá? Deem pausa, que é muito importante você dar pausa, porque você dando pausa, você acompanha bem direitinho as outras questões, tá? Por exemplo, você quer lá, acabei de dar a videoaula do livro de português, não é mesmo? A primeira videoaula foi do livro de português. Aí você quer lá voltar para a página tal, para você acompanhar. Ou então a questão tal, a primeira questão. Você vai lá, volta lá, dá uma pausa, acompanha lá, você vê. Aí você dá play e continua a videoaula, de acordo com o que você não entendeu. Por isso que eu falo, se você ficou alguma dúvida, dá pausa, volta a videoaula, tá certo? E mais uma coisinha que eu sempre vou falar para vocês, acompanhar as videoaulas. É muito importante você estar acompanhando as videoaulas para que você não venha se atrasar, né? Então é muito importante você estar fazendo acompanhamento das videoaulas todos os dias, tá certo? Todos os dias você tem que acompanhar as videoaulas, tem que fazer as atividades direitinho, de acordo com o dia, para que você não venha ficar com muitas atividades acumuladas. Imagina, você deixa para amanhã, aí amanhã já tem outra videoaula. Aí você vai ter que estudar a videoaula de hoje, amanhã e a videoaula do dia, né? No caso, amanhã. Vai ficar um acúmulo só, vai ficar muita videoaula para você estar assistindo e muita atividade para você fazer. Por isso que devemos fazer igual na sala de aula. Na sala de aula vocês não vêm para a escola, a gente não faz ali a tarefinha de classe, aí vocês levam a tarefa para casa para responder, vocês não fazem tudo direitinho, aí no outro dia já vamos iniciar outro assunto, vamos falar de outro assunto, vamos dar outra disciplina, na verdade? Então, da mesma forma, aqui nessa nossa videoaula EAD, à distância. Você também tem que colocar as suas atividades em dias. Não é para deixar amanhã o que você pode fazer hoje, certo? Então, coloquem tudo em dias. Ficou mais alguma dúvida? Me procura no Telegram, coloca lá a pergunta que você não entendeu, ou então no WhatsApp, tá certo? No grupo da escola, tá? Então, pronto. E fora essa videoaula aqui que eu acabei de dar para vocês, eu também vou deixar uma tarefa no caderno para vocês fazerem, tá certo? Vocês fazem a tarefa no caderno, anotam tudo direitinho, toda a atividade no caderno, e vocês pegam e mandam lá no grupo, tá? Um beijinho, meus queridos alunos. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.